Temos aqui um painel de convidados de excelência, a quem agradecemos desde já a presença e poderia passar a apresentar o nosso ilustre convidado que vem apresentar o seu livro, bem como o Dr. Eugênio Lucas, Presidente da Assembleia de Freguesia de Fátima. De seguida temos o Dr. Renato Epifânio, bem como o Dr. Miguel Real. Para mim hoje é um dia muito feliz. Quando estava já numa fase muito avançada deste livro, já estava tudo decidido, mas ainda estava bastante embrenhado na sua escrita, quando recebi o convite para participar aqui no festival Tábula Rasa. Na altura não tive possibilidade de aceitar o convite. Espero que noutra oportunidade estar presente. Ainda assim, foi muito surpreendente, porque escrevendo livros há 15 anos, apresentando-os em toda a parte, surgiu-me um convite para vir a Fátima, naquele momento em que tudo o que eu pensava era em Fátima, foi muito, muito marcante. Até porque quando se está a escrever um livro nestas condições, transporta-se um grande segredo, porque aquele mundo é impartilhável naquele momento. Ele precisa de ser escrito, depois precisa de alguém aqui como o Francisco para publicá-lo, para lhe encontrar uma capa, por acaso, muito bonita como esta, para o paginar, e só depois é que ele é partilhável. E naquele momento, chegar a esse convite, para mim teve um significado imenso e pronto, e fez-me um sentido que na altura não consegui explicar completamente, mas também nem tudo tem de ser completamente explicado. Muito obrigado por esta leitura. É muito impressionante para mim ouvi-la e sobretudo num momento como este em que ainda pouca gente me falou sobre o livro, ter logo a oportunidade de ouvir o Miguel Real, que é incisivo e generoso a falar sobre este livro, foi muito bom. Não concordei com tudo, mas ainda bem, porque há sempre uma diferença enorme entre nós e os outros, não é? Entre as intenções e aquilo que depois se consegue concretizar efetivamente. Logo nesta questão da novela, aqui o Francisco também é uma pessoa que ficou muito contrariado de eu insistir que o livro era uma novela. Mas essa é uma discussão também que podemos ter noutra ocasião. No entanto, aquilo que eu gostava de dizer muito sucintamente é justamente sobre o meu lado, não é? E sobre as intenções com que escrevi este livro. Na minha perspectiva, o livro ele é constituído por duas grandes dimensões, se quisermos. Uma coletiva, uma que envolve um grupo de pessoas, não é? Muito alargado, e outra mais individual. Essa mais coletiva tem justamente que ver com a memória histórica, tem que ver com esta dimensão, com a dimensão que nos diz respeito a todos desta história. Houve um senhor que caiu, espero que esteja bem. Tem a ver com tudo, com esse aspecto que nos diz respeito a todos e que diz respeito à história de Portugal, não é? E diz respeito também à história deste episódio do catolicismo, não é? Por outro lado, existe um aspecto que eu considero que é mais individual, que é mais do âmbito do pessoal
e que também foi aqui referido e que tem a ver com esta dimensão da questão da maternidade, ou talvez ainda colocado de uma forma melhor, desta reflexão sobre as mães e até a mãe enquanto uma vivência íntima de cada um também. Sob o ponto de vista da tal memória histórica, eu, desde que disse que tinha escrito um livro em que o eixo era esta história das aparições em 1917 aqui em Fátima, que muita gente se surpreendeu e que me perguntaram, mas porquê é que foste escrever sobre isso? E eu sempre senti uma certa perplexidade, porque a interrogação que eu mais senti era como não escrever sobre isso, não é? Porque efetivamente é um tema de uma imensa relevância no século XX português e na história que ainda hoje, não é, nos caracteriza e que toca a nossa matriz identitária. Ao mesmo tempo, também senti sempre, e à medida que fui lendo sobre o assunto e que fui-me documentando, que a maioria, ou o conhecimento que eu sinto que a maioria das pessoas tem sobre esta mesma história é muito superficial, muitas vezes simplificada e até diria, ao ser simplificada, deturpada por pequenas omissões, deturpada por pequenas, às vezes, simplificações, não é? Dessa mesma história. E quer dizer, não há nada que estimule mais alguém que goste de contar histórias do que uma história mal contada, porque uma história mal contada é uma oportunidade, não é, de contá-la de uma forma que pareça, ou que pronto, em que se acredite mais, ou que tenha mais, que esteja mais próxima, que seja mais fiel. E nesse aspecto, eu, efetivamente, não sendo um livro realista, é um livro que tem alguns aspectos que efetivamente estão enganchados no realismo. Esse aspecto, por exemplo, estamos a falar dos nomes, efetivamente o nome da mãe de Lúcia é Maria. No entanto, posso dizer que é Maria Rosa, e eu aí não resisti à tentação de torná-la apenas Maria, não é? Ainda assim, todas as outras personagens que estão referidas no livro existiram efetivamente com aqueles nomes. A imensa maioria dos episódios que são retratados no livro também tiveram lugar exatamente daquela forma. E quando não foram exatamente assim, de certa forma simbolizam alguns outros elementos que factualmente foram assim. E essa para mim era uma proposta importante do livro, porque efetivamente tratava-se de construir um objeto literário, não é um documento, não é histórico, mas para mim era muito importante que tivesse algum rigor, não é, nos elementos que apresenta. Até por toda a delicadeza, não é? Por toda a sensibilidade que uma história como esta envolve. Ainda assim, portanto, e por tudo aquilo que envolve, e por todas as pessoas também que têm uma ligação profunda, não é? com esta questão. Ainda assim, tentei reduzi-la, ou se calhar de uma forma, utilizando uma expressão melhor, tentei contá-la de uma forma económica e cingi-la àquilo que me parecia ser fundamental dentro do que eu queria dizer. E por isso, esta história podia temporalmente não é, abranger um período muito maior, que está inclusivamente marcada como entre maio e outubro, ou seja, exatamente os momentos e os meses das aparições.
essa história não terminou aí, podia ter chegado mais longe. Embora a mãe de Lúcia seja uma personagem importante, na minha perspectiva, e no que diz respeito ao fio da narrativa, a protagonista efetivamente é Lúcia. E a escolha de Lúcia também foi para mim mais ou menos evidente por diversos motivos históricos. Pelo facto de ser a mais velha dentre as 3 crianças, por ser a única que viu, ouviu e falou com Nossa Senhora, e também, em grande medida, por ser aquela que nos deu conta desta história. Foi ela, efetivamente, que revelou a grande maioria dos detalhes e dos elementos que constituem esta história. Ainda assim, tendo em conta também a especificidade desta história e tendo em conta também aquilo que eu pretendia fazer com ela, cingi-me essencialmente a 2 fontes, porque é um tema em relação ao qual podia ter inúmeras fontes, não é? Mas acabei por me cingir a 2 fontes que me foram suficientes para aquilo que eu pretendia, e que foram justamente as memórias escritas pela irmã Lúcia, e que são, não é, pronto, o texto onde conta em detalhe esta história, né, chamemos-lhe assim, e também o livro Era uma Senhora Mais Brilhante do que o Sol, que se calhar algumas pessoas aqui conhecem, que se encontra disponível aqui bastante em Fátima, da autoria do Padre João de Marchi, e que, nesse caso, dá mais alguns outros elementos acerca desta história. A escolha destes textos tem que ver com um aspecto que é importante e que tem que ver com um outro lado desta questão, e que tem sempre que ver com o facto de ser uma questão de que, quando se fala nela, ser sempre muito colocada nessa perspectiva manicaísta e que tem que ver com a fé. Este livro é um livro que trata desta questão, mas que não depende da fé. Aliás, é um livro que conta esta história para lá da fé. A fé será algo que cada um terá de refletir e de sentir e de chegar às suas próprias conclusões, porque este livro não trata desse assunto. Ainda assim, quis escolher estes 2 livros como fontes específicas, porque não queria mesmo que este livro fosse uma provocação para a Igreja Católica, verdadeiramente. Porque não era isso que me interessava, nem é isso que eu acho interessante, inclusivamente, em relação a um tema como este. Pelo contrário, aquilo que eu acho interessante é que este livro, sob essa perspectiva histórica, possa ser uma pista de aprofundamento para quem tenha interesse sobre esse assunto, e que, nessa medida, possa ser também uma proposta de reflexão e de debate que seguramente interessará, na minha maneira de ver, a qualquer pessoa, independentemente da sua fé, mas dependentemente da sua seriedade e da sua inteligência. Porque quem não quiser falar de um assunto como este, seja qual for o seu lado em relação à questão da fé, é alguém que está num lugar em que eu seguramente não acredito, porque, enquanto escritor, eu acredito na expressão, acredito na discussão, acredito no aprofundamento, não é, dos temas. E já agora, a propósito disso, pensei em ler aqui um pequeno excerto do texto. É muito rápido, mas eu acho que também tem muito a ver com isto. Obrigado. E que diz assim: entender os outros não é uma tarefa que comece nos outros,
o início somos sempre nós próprios, a pessoa em que acordamos nesse dia. Entender os outros é uma tarefa que nunca nos dispensa. Ser os outros é uma ilusão. Quando estamos lá, a ver aquilo que os outros veem, a sentir na pele a aragem que outros sentem, somos sempre nós próprios. São os nossos olhos, é a nossa pele. Não somos nós a sermos os outros, somos nós a sermos nós. Nós nunca somos os outros. Podemos entendê-los, que é o mesmo que dizer, podemos acreditar que os entendemos. Os outros até podem garantir que estamos a entendê-los, mas essa será sempre uma fé. Aquilo que entendemos está fechado em nós. Aquilo que procuramos entender está fechado nos outros. Obrigado. Obrigado. Quem diz isto é a mãe. Sim. Sim. A mãe diz muitas coisas certas. Em relação à outra questão, à outra dimensão aqui que eu pronto, nesta leitura assim um pouco genérica, escolheria e que tem que ver justamente com esse aspecto mais individual, pelo menos sob o ponto de vista de como ele é lido e também da forma como eu próprio o escrevi, não é? Tem que ver com essa questão da mãe, ou melhor, das mães. Não é? E aqui utilizei 3 mães para falar da mãe. Existe a mãe de Lúcia, que é uma personagem e que se apresenta, não é, como todas as personagens, pelas suas ações e pronto, e pela forma, não é, como ela existe na narrativa. Depois existe a mãe de Deus, não é? A mãe de, aqui quando eu digo a mãe de Deus, refiro-me à mãe de Jesus, não é? E que é uma outra mãe, neste caso uma mãe idealizada, uma mãe perfeita, uma mãe sem mácula, não é? E depois existe uma outra mãe que eu considerei que é a mãe do autor. Não exatamente a mãe de Lúcia, mas a mãe do autor. Porque, inclusivamente, essa mãe, em alguns momentos, ela dirige-se ao autor e fala sobre aquilo que ele está a escrever. E aí é curioso, porque, em certa medida, ela também é uma mãe de Deus, porque no texto o autor é Deus, não é? E então, curiosamente, essa mãe, e também ironicamente, na minha perspectiva, é a mais ficcional de todas, porque o autor não tem aquela mãe, posso-vos garantir. Ou pelo menos, se eu tivesse de retratar a minha mãe, não a retrataria assim. No entanto, ela é a consciência, ela é aquela voz que as mães deixaram plantadas na nossa cabeça e que nos acompanha para sempre, e que aqui em grande medida é a mãe crítica, é a mãe que na dúvida às vezes nos chama a atenção de uma forma pronto, às vezes ríspida. Já agora, em relação à mãe de Lúcia, eu acho que, enquanto personagem, não é, ela tenta, se calhar, ser um pouco um misto destas duas mães, na medida em que ela apresenta uma certa complexidade, um certo paradoxo, uma vez que, em alguns momentos, ela trata Lúcia com alguma, não é, com alguma dureza, mas também nós percebemos que existe, não é, sentimentos positivos. Essa dureza, por um lado, é uma forma de tentar protegê-la, por outro lado, também é uma marca daquele tempo, não é? Em 1917, a relação entre as mães e os filhos não era, se calhar, avaliada pelos mesmos parâmetros que é hoje. Além disso, nesta questão histórica,
também há um outro aspecto em relação a esta mãe que me parece curioso, que é os inúmeros relatos que existem de como a mãe de Lúcia sempre foi cética em relação às visões da filha. E eu, mesmo ao ler as memórias da irmã Lúcia, na minha interpretação, sinto que existe aí, em alguns momentos, uma certa mágoa, não é? Que eu acho que é natural e com a qual eu e outras pessoas, se calhar, também conseguem encontrar uma certa empatia, porque muitas vezes não é? Sentimos sempre uma certa necessidade de uma validação dessa mãe e às vezes essa validação nunca é suficiente, não é? Mas em relação a essa mãe mais crítica, vou ler aqui uma passagem muito curta que eu acho que é significativa, e diz assim, e que fala, não é? Ela de certa forma é porta-voz de outras dimensões daquilo que também são as mães, e diz aqui assim o seguinte: todas as pessoas têm direito a descanso, menos as mães. Para cada tarefa, profissão ou encargo, há direito a uma folga, menos para as mães. Se alguma mãe demonstrar a mínima fadiga de ser mãe, haverá logo uma besta, ignorante de limpar baba e de parir, que se oferecerá para a pôr em causa. Não é mãe, não sabe ser mãe, não foi feita para ser mãe, dirá. Mas se todas as pessoas têm direito a descanso, será que as mães não são pessoas? A culpa é nossa. Sim, a culpa é das mães. Deixámos que fossem os filhos a definir-nos. E para terminar com um momento não tão amargo, leio talvez uma passagem em que, destas passagens divididas em versículos, em que se fala dessa outra mãe idealizada, que no fundo é a mesma. E diz assim: eis o teu rosto iluminado por esta hora de maio. Ao filho autêntico basta fechar os olhos para encontrar o rosto da sua mãe. A fronteira que separa o dentro do fora é vaga de propósito, mais exata é a fronteira dos meses. Mãe, as tardes de maio não são um acaso. Pus um pouco de ti naquilo que fiz de mais importante. Onde existir terra, estás tu, dás força e horizonte. O ar não permitiria respiração se não te contesse. A água não seria capaz de alimentar sem a tua presença líquida. O fogo não chegaria a acender se não incluísse o teu mistério no seu mistério. Estavas já no primeiro início do firmamento, nesse rugido que encheu a superfície do céu e da terra, que rasgou as trevas. Da mesma maneira, estarás no seu último fim. Estás antes e depois. Estás na lenta passagem da eternidade. Mãe, atravessas a vida e a morte, como a verdade atravessa o tempo, como os nomes atravessam aquilo que nomeiam. Sabes que criei tudo o que há e sabes também que não criei tudo o que poderia haver. Entre as faltas evidentes estão palavras capazes de dizer a tua beleza. Indistintas do silêncio, essas palavras esperam por um tempo que não chegará e assim fazem com que a tua beleza seja impossível. Essa é a natureza do divino. Existe e é impossível. Mãe, a falta de palavras para dizer a tua beleza não é um acaso. A tua beleza não quer ser dita, prefere ser contemplada. Os olhos não têm a ambição de possuir. A tua beleza é a tua liberdade. Por isso, Mãe, por amor e respeito, pus um pouco de ti em tudo o que fiz. Não se pode olhar para qualquer ponto desta obra sem te ver. Mãe, este instante não é um acaso. Em tudo o que fiz bem,
pus um pouco de ti. Em primeiro lugar, a justificação do enquadramento do festival. Integrado no programa de comemorações para o centenário das aparições de Fátima, 1917, a Junta de Freguesia está a desenvolver um conjunto de projetos e este foi um projeto que entendemos que se enquadrava perfeitamente na natureza de Fátima, a importância da cultura, da literatura, da reflexão, do pensamento crítico. Podemos dar um contributo na área da cultura, pareceu-nos muito interessante e este projeto iniciou-se e com um tema que também vai ser referido, a literatura e a filosofia. Nos pareceu adequado nesta primeira edição, estando já previsto uma edição depois para o ano 2017. Referi também, para alcançarmos diferentes públicos, uma parte do programa será no Hotel Santa Maria, quarta-feira, sábado e domingo, e na quinta e na sexta será no CEF, no Centro de Estudos de Fátima, e no Colégio de São Miguel, estando aberto ao público em geral, mas naqueles dias, portanto, os alunos e os professores desses colégios serão as partes mais envolvidas. A segunda palavra é de agradecimentos. Em primeiro lugar, para o engenheiro Vítor Coelho da Silva. Para os que o conhecem, é uma pessoa persistente. Tinha um objetivo, entre outros, é um engenheiro civil, tem empresas, e queria fazer um festival literário. E não encontrava os parceiros certos. E contactava pessoas, contactava instituições, e em Fátima juntou-se um conjunto de boas vontades. Os hoteleiros, penso que as primeiras pessoas foi o Alexandre Marco, do Hotel Estrela de Fátima, disse sim, venha, que nós arranjamos alojamento gratuito, vários hotéis depois se associaram. A Junta de Freguesia aceitou este projeto e o engenheiro Vítor é o mentor, a primeira ideia, portanto, todo o mérito do início deste projeto é do engenheiro Vítor, que nos levou a desenvolver este projeto. Depois temos na organização da Junta de Freguesia, a Nova Águia e o MIL, Movimento Internacional Lusófono, a quem agradecemos o colaborarem connosco. Da Junta de Freguesia, uma palavra também para Humberto Silva, Presidente da Junta, empenhado nesta nossa causa. A nível de parcerias, a Câmara Municipal de Arém, a Escola de Hotelaria de Fátima, a Insignária, a Aciso, o Centro de Estudos de Fátima, o Colégio São Miguel e o Conservatório de Arém Fátima. Também, a nível dos patrocínios, o Grupo Fátima Hotels, o Hotel São José, o Hotel Santa Mar, o Hotel Santa Maria, a Viplana, a Arquivo, o Banco Vic e a Delta Cafés, são estes os principais patrocinadores. Duas palavras finais nos agradecimentos para o professor Renato Epifânio. Foi ele, tudo muito bonito, o país tem-se vindo a desenvolver muito, mas ainda é província, Fátima ainda é província. Nós tínhamos dificuldade num conjunto de aspectos, de organização, de contactos, e foi com o professor Renato Epifânio Lisboa continua a ser a capital, que foi mais fácil de montar todo este programa. Agradecemos muito a sua colaboração, o seu empenho neste programa. E também à equipa organizadora local, Poças Neves, o Renato Aguiar, a Carmen Zita Ferreira, a Cristina Carvalho e ao Tomé Vieira, uma palavra especial, já o fiz outro dia na Assembleia de Freguesia. O Tomé é membro da Junta, é a pessoa que tem, aqui a nível local, um empenho muito grande, tem trabalhado muito neste projeto. A terceira e última palavra é um convite para participarem. Nós estamos a finalizar tudo o que é necessário para o festival funcionar bem, 18 a 22 de novembro, e agora fica aqui o convite, apareçam. Pensamos que temos um programa interessante, mas será muito mais interessante se tivermos muito público. Aguardamos a vossa presença. Obrigado.